Hoje eu quero falar aqui sobre 50 vias de Fortaleza com os nomes mais antigos. Mas antes aí, meu amigo, se inscreva no canal, tá certo? Ative o sininho e deixa o like. Eu quero aproveitar aqui essa reportagem aqui do site do Diário do Nordeste no ano de 2022. Olha, Beco das Almas, Rua do Fogo e Travessa das Flores. Conheça nomes antigos de 50 vias de Fortaleza. Mudança para homenagear personalidades de relevância política deixou para trás marcas do cotidiano. Aqui você tem aqui uma imagem ali da corredor comercial da Avenida Monsenhor Tabosa. Essa imagem aqui é do ano de 1993, né? Antes da crise que acontece atualmente neste ano de 2024, tá certo? Da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, você pode seguir na Rua do Fogo e dobrar na Travessa da Tesouraria. Ou poderia, antes das vias, terem seus nomes mudados para Major Facundo e São Paulo. Da mesma forma, a capital cearense teve pelo menos 50 ruas e avenidas renomeadas até a década de 1970. Isso aconteceu para homenagear políticos ou personalidades de destaque na sociedade da época, principalmente depois da proclamação da República em 1889, como pontua Sebastião Ponte, historiador e professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, UFC. Abre aspas. Veio esse interesse da mudança de nomes para contemplar aqueles que lutam para a instalação do novo regime quando a República foi instaurada. Ele completou, mas esse processo, costumes e fatos da época retratados nos endereços foram apagados. Aí tem aqui até aqui uma sugestão: livro, origem do nome das ruas de Fortaleza será contada. Nesse livro, aí tem aqui um clique. Eu vou deixar o link também dessa reportagem aqui para vocês. Cidades que não existem mais, sabe o que aconteceu com 130 municípios extintos. Isso aqui também eu vou falar em vídeos posteriores a esse, quando eu clicar aqui também. Continuando. A Travessa das Hortas sumiu com a identificação do mapa para alugar a rua da Senador Alencar. Já a Rua da Ponte sobre o Rio Pajeú virou a Avenida Alberto Nepomuceno e a Rua Nova dos Mercadores agora se chama Rua Conde Deu. Abre aspas, as coisas faziam sentido, eram muito representativas e a gente perde muito a nossa memória, completou Sebastião. As vias retratavam o cotidiano da época e paisagens de Fortaleza. Aqui é a Rua Boa Vista, hoje Floriano Peixoto. Ele ganhou esse nome devido à beleza de um momento sem poluição, sem cabos e eletricidades, com a vista para o passeio público. Já a Rua do Fogo, que é a Major Facundo, pode ter recebido o título antigo pelo lixo da cidade ser queimado por lá. Aqui a Rua Floriano Peixoto já foi chamada de Rua das Belas, da Pitombeira e da Boa Vista e da Alegria. Já a Rua das Flores, atual Castro Silva, era por onde percorriam as pessoas da Igreja da Sé ao cemitério durante os enterros. A Rua das Trincheiras, atual Liberato Barroso, fica uma dúvida se havia uma trincheira ou se seria por causa de uma família chamada Trincheira que vivia por lá. Ou seja, tem essa dúvida também. A relação das ruas e avenidas foram registradas pelo historiador Mozart Soriano Alderado em Histórias Abreviadas de Fortaleza e Crônicas sobre a Cidade Amada, fecha aspas, na versão da imprensa universitária da UFC de 1974. Na época, o historiador foi convidado pela prefeitura para organizar a lista de antigos nomes de ruas da capital cearense para uso dos vereadores. A ideia era restaurar alguns títulos das vias e exibi-los ao lado das placas novas, para a pessoa entender quem foi antes e depois, né? Aqui continua ainda a foto da Avenida Monsenhor Tabosa nos anos de 90 por aí, né?
Mozart escolheu ruas e avenidas importantes da época, deixando de lado a esdrúxula iniciativa de identificar ruas e praças através de números, como destacou sobre a tentativa, após a proclamação da República, de importar o que acontecia em Nova York. Mas isso durou apenas alguns meses, como explica Sebastião da Ponte. Havia uma tentativa de mudar os nomes para números que de fato aconteceu, porém durou poucos meses, porque as pessoas não entendiam. Para você, os nomes aqui antigos. Confira nomes antigos das vias de Fortaleza. A Avenida Pessoa Anta já foi parte da antiga Rua da Praia. A Rua Dragão do Mar, parte da Rua da Praia e antiga Rua da Alfândega. A Rua José Avelino, Rua do Chafariz. A Rua Rubem de Alencar, antiga Rua da Ponte sobre o Rio Pajeú, Travessa da Bica e Corredor do Bispo. A Avenida Monsenhor Tabosa, antiga Rua do Seminário. Rua Tenente Benévolo, antiga Travessa da Conceição da Igreja da Prainha. Rua Pereira Filgueiras, antiga Rua do Palácio do Bispo. Rua Costa Barros, antiga Rua da Aurora e do Sol. A Santos Dumont Avenida, antiga Rua do Colégio da Imaculada, Gustavo Sampaio e da Boulevard de Nogueira Cioli. O da Imaculada porque é onde está até hoje o Colégio Imaculada da Conceição. Rua Franklin Távora, antiga Travessa São Luís, em frente à capela do então existente, no cruzamento dessas ruas com a que hoje se chama Rodrigues Júnior. Rua Pinto Madeira, antiga Rua do Córrego Pajeú e da Cavalaria, sediada no prédio depois reformado, em que se acha instalada parte da Escola de Administração. Rua Governador Sampaio, antiga Rua Nova do Horteiro, bairro da época, Beco da Apertada Hora, Rua do Sampaio e Dona Bárbara de Alencar. Rua São José, antiga Beco das Almas, Travessa Baturité, antiga Travessa da Escadinha, Rua Boris, antiga Praça da Praia, antiga Travessa da Praia, melhor falando, Rua 25 de Março, antiga Rua do Horteiro e do Pajeú. Rua Coronel Ferraz, antiga Travessa do Colégio Imaculada. Avenida Dom Manuel, antigo Boulevard da Conceição, que também já se chamou Avenida Dom Luiz. Rua Rodrigues Júnior, antiga Rua da Glória e São Luís, em vista de existir então no cruzamento dessa rua com a Franklin Távora, que existia na época, com a capela dedicada ao São Luís de Gonzaga. Rua J da Penha, antiga Rua da Soledade. Rua Nogueira Cioli, antiga Rua da Aldeota. Rua Gonçalves Ledo, antiga Rua dos Guajerus e Demétrio de Menezes. Rua João Moreira, antiga Rua Nova de Fortaleza, Travessa do Quartel, Rua da Misericórdia e General Tibúrcio. Rua Castro e Silva, antiga Rua das Flores e Manuel Bezerra. Travessa Crato, antiga Travessa do Mercado, que funciona na Praça da Carolina. Rua Senador Alencar, antiga Travessa das Hortas. Rua São Paulo, antiga Travessa da Tesouraria, que existia na Praça General Tibúrcio. Rua Visconde de Saboia, antiga Travessa da Cacimba, num leito do Pajeú. Rua Pará, antiga Travessa Boa Vista a via foi extinta com a demolição da Praça da Intendência Municipal. Rua Guilherme Rocha, antiga Travessa Municipal. Rua Principal, Rua 24 de Janeiro, na época do Registro, também era chamado de Rua do Ouvidor. Rua Liberato Barroso, antiga Travessa Formosa, Rua das Trincheiras, com emendador Luiz Ribeiro e Dr. Menton de Alencar. Inclusive, a Rua Menton de Alencar, ela atualmente continua a Bezerra de Menezes, já é uma outra ponta. Ou seja, tem coisas aqui que é engraçado, que uma rua já chamou um nome em outro, e a mesma rua já teve duas ruas diferentes com o mesmo nome. Coisas de Fortaleza. 32. Rua Pedro Pereira, antiga Rua Travessa Amélia e Rua de São Bernardo, por causa da capelinha da esquina com a Senador Pompeu, que está até hoje. Rua Pedro I, antiga Travessa da Alegria, Rua Dom Pedro e Tiradentes. Avenida Duque de Caxias, antigo Boulevard do Livramento,
em razão da Igreja do Carmo, que era chamado de Livramento. A Avenida Alberto Nepomuceno, antiga Rua da Ponte sobre o Pajeú. Rua Conde Deu, antiga Rua Nova dos Mercadores, debaixo do riacho do Pajeú e da Matriz, que existia no lugar da Catedral. Rua Senador Madureira, parte da Rua dos Mercadores. Rua Pedro Borges, antiga Rua do Cajueiro, trecho entre a Praça do Ferreira e a Conde Deu, e a antiga Beco dos Pocinhos, entre a Rua Conde Deu e a Praça Pereira Filgueira. Inclusive, aquela parte ali continua como Rua dos Pocinhos. É Pedro Borges, depois vira Rua dos Pocinhos, para depois, quando vira ali à direita, começa a Santos Dumont. Rua Jaime Benévolo, antiga Rua do Açude, possivelmente devido a uma construção do Pajeú da Cruz por causa da pequena igreja e Dr. João Tomé. E também por conta que a Rua do Açude daí mesmo de frente ali, né, o Parque das Crianças, que é o açude antigo do Garrote, que ele faz parte do Pajeú. 40. Rua Barão de Aratanha, antiga Rua do Lago, por causa da Lagoa do Garrote, e hoje é a Cidade das Crianças. A mesma situação também da Jaime Benévolo. Rua General Bezerril, antiga Rua do Quartel, por causa da sede do comando da 10ª Região Militar. Rua Solon Pinheiro, antiga Rua da Trindade. Rua Floriano Peixoto, antiga Rua das Belas, das Pitombeira e da Boa Vista, trecho até a Praça do Ferreira, e antiga Rua da Alegria, a partir da Praça do Ferreira. Ou seja, aquela coisa de uma rua ter 3, 4 homenageados, né? Rua Major Facundo, antiga Rua Nova del Rey e da Palma até a Praça do Ferreira, e antiga Rua do Fogo a partir da Praça do Ferreira. Isso pode sugerir luta ou lixo da cidade ali queimado. 45. Rua Barão do Rio Branco, antiga Rua Nova, Formosa, Dom Luiz e Paz de Carvalho. Rua Senador Pompeu, antiga Rua da Cadeia, que sai lá em frente à cadeia ali, antigamente, que tinha no centro de Fortaleza. Rua 24 de Maio, antiga Rua do Patrocínio, em referência à igreja. E essa Rua 24 de Maio é referente, né, à General Sampaio, por conta que é o dia que ele nasceu e também o dia que ele morreu. Avenida Tristão Gonçalves, antiga Rua da Lagoinha, 14 de Maio e Trilho do Ferro. Avenida da Universidade, antiga Rua do Benfica e da Avenida Visconde do Cauípe. Avenida Visconde do Rio Branco, antigo calçamento de Messejana, que vai sair lá na BR, né, e onde vai para Messejana. Alguns nomes importantes do período monárquico estão estampados em vias como Rua Princesa Isabel e Avenida do Imperador, como as homenagens do novo império período histórico. O grupo monarca era forte e conseguiram várias homenagens, explicou. Aqui de novo aquela imagem da Rua Floriano Peixoto em 92, né? Você tá vendo aí, ó. A vez já foi chamada Rua da Alegria. De forma prática, o impacto cotidiano do nome das ruas ou avenidas confunde a população. Inicialmente pode deixar para trás o registro histórico, como mudar, enfim. Tem aqui várias correlação. Enfim, como não tem muito mais o que acrescentar aqui, eu vou deixar para você esse link também desse vídeo para você aqui abaixo após iniciar, tá bom? Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.